Lá no Japão, o Lula ele sinalizou que ele pode contrariar a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e tomar partido em favor da ala do governo que apoia a autorização da exploração de petróleo por parte da Petrobras na foz do Rio Amazonas. O IBAMA se posicionou contra a proposta da estatal, que pretende recorrer agora nas esferas do judiciário. Lula declarou que acha difícil haver problema, aspas, se extrair petróleo na foz do Amazonas, em alto mar. Se explorar esse petróleo tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é a 530 quilômetros de distância da Amazônia, fecho aspas. Essa intenção da exploração na foz do Rio Amazonas colocou em lados opostos, né, a Marina Silva e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Bom, você acha, Deise Tchocari, que nós vamos ver aí uma segunda debandada da Marina Silva de um governo petista, ou ela vai ficar sentada até ser mandada embora dessa vez? Olha, então, a primeira vez que ela saiu foi por causa de Belo Monte, né? Foi, né? Então, eu não sei, assim, porque eu sei, o que eu acompanho da Marina é que essas questões são muito caras para ela, né? Mas eu não sei se depois de tudo que ela já passou nas mãos do PT, né? Porque a última campanha presidencial dela foi bem severa, né? O PT fez uma campanha bem agressiva em relação à Marina, mesmo assim ela topou voltar para o governo. Eu não consigo imaginar o que ela pode fazer agora, porque as circunstâncias mudaram bastante. Mas tem o meu ponto aqui, que eu acho que é para a gente propor uma reflexão. Tem uma pesquisadora que se chama Sueli Araújo, ela é ex-presidente do IBAMA, hoje ela está em algum grupo climático do IBAMA. A Sueli estava falando que o grande ponto nessa história toda é que, além da perfuração nesse bloco que o governo está querendo e a Petrobras estão querendo, existe também a questão da exploração em todo o ecossistema local, né? E os estudos do IBAMA e os estudos da Sueli, que é uma autoridade nesse assunto, indicam que essa parte onde estão querendo explorar, ela é uma parte ecologicamente muito frágil. E seriam necessários mais alguns anos de estudo para que se pudesse imaginar a possibilidade de perfuração nesse local. Então, por enquanto, ela defende que a decisão do IBAMA de não permitir a perfuração, ela é a correta. E aí a Sueli alerta para alguns pontos que são bem importantes para a gente pensar. Ela fala que se não for feito um estudo prévio ali, que como a região ali ela tem um ecossistema muito frágil, o que pode acontecer é que, como as correntes marítimas ali elas são muito fortes, elas podem levar inclusive petróleo ou óleo para águas internacionais. Então, esse petróleo ele pode chegar na Guiana, ele pode chegar no Caribe, e de acordo com ela, não existe, o Brasil não tem mecanismos para parar essa expansão do óleo, né, por causa dessas correntes marítimas. Então, o que a gente vê por trás disso, assim, numa leitura bem inicial de tudo que está acontecendo, é que o governo está muito mais com motivos econômicos e na possibilidade de ter um pré-sal 2 do que efetivamente se preocupando, como tem dito em alguns discursos, com a comunidade ou com a flora e a fauna ali, né? Mas o parecer que a gente tem, que a Sueli tem, é de que não tem que fazer essa perfuração lá, né? É um pré-sal 2 ou um Petropaulo, Elaine? Pode ser a reedição da Petropaulo. Sim. Para quem não sabe, já falei a semana passada, quando o Paulo Maluf encafifou que tinha petróleo em São Paulo, gastou os tubos, né, e não achou nada. Exato. É bem delicada essa pauta, porque nós temos a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? E com tantas crises ambientais que a gente vem passando, crises climáticas, a Amazônia, sem dúvida alguma, passa a ser protagonista nesse cenário importante de preservação do meio ambiente. E a gente sempre tem falado aqui que duas pautas colocam o Brasil no protagonismo mundial. Uma é a questão do meio ambiente e a segunda a questão da resolução da crise alimentar do mundo por conta do nosso agronegócio. E parece que nessas duas vertentes a gente tem um problema sério no governo Lula de comunicação, né? Hoje mesmo... Agora são 14 horas e 30 minutos. Hoje mesmo eu escutava um repórter, um podcast da Folha, e que falou uma frase muito interessante, né? O governo Lula tem o discurso de miséria,
né? Faz um discurso sobre a miséria, mas ele tem que tomar cuidado para não tornar o discurso miserável, né? Ou seja, a falta de comunicação daquilo que precisa ser pauta de fato do governo. Um governo que trouxe Marina Silva para o meio ambiente, começou a agenda no início do ano, a agenda internacional, inclusive, buscando fundos de investimentos sustentáveis, não pode agora simplesmente virar as costas para tudo isso e dizer, olha, a Petrobras vai sim explorar se eu quiser e eu desmando na Marina Silva. Não é assim que as coisas andam, não devem ser assim que as coisas devem ser pautadas. Né? Lá na ONU, ela foi toda alegrinha. Isso gera uma insegurança muito grande, né? É tudo que a gente não precisa. Mais ainda, que ela estava tão alegrinha, né, Holliday, lá na ONU, no começo do ano. Foi lá, porque agora, com o governo do presidente Lula, a pauta do meio ambiente vai ser uma pauta transversal, ela vai passar por todos os ministérios, não é? Esta pauta trans aí era só ideologia da Marina, no final de contas, hein? Não, o que eu acho mais interessante desse caso da Marina é o seguinte, ela sai do governo Lula lá atrás por conta da discussão envolvendo a usina de Belo Monte. E o discurso que ela utiliza era de que, bom, o Lula não se preocupa com o meio ambiente da forma como ele dizia na campanha, não posso mais ficar nesse governo, etc. Porque ninguém comenta mais do que foi afetado o povo Yanomami naquela época. Exatamente. Porque os povos indígenas naquela época não valiam nada, né, pelo governo. Isso nem estava em discussão, imagina. Bom, aí ela sai do governo, passa esse tempo fora, entrou na competição pela presidência da República contra a Dilma e tudo bem, e voltou agora para o governo Lula. Acontece que ela não disse o que mudou daquele Lula 1, Lula 2 para este Lula de agora. Simplesmente entrou no discurso de que era melhor do que o Bolsonaro. Acontece que desde que Marina retornou para o Ministério do Meio Ambiente, o que a gente tem visto nesse governo é um aumento do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Todo o discurso de Marina de preservação do meio ambiente ou de tratar tecnicamente as questões relacionadas ao meio ambiente sem uma politização estão indo por água abaixo, porque neste caso, por exemplo, nós temos um parecer técnico do IBAMA dizendo que esta intervenção vai causar danos à Amazônia. De outro lado, nós temos o presidente da República dizendo abertamente que Agora são 14 horas e 34 minutos. E continuamos aqui, Fernando Holliday. É que esses são os breaks da rádio. Perfeito. Tá? E aí agora nós estamos aqui. O Holliday está nos dando um panorama de Marina Silva. Exatamente. Bom, uma marinada no programa. E agora nós temos um parecer do IBAMA técnico dizendo que a intervenção pode causar danos seríssimos à Amazônia e o presidente da República dizendo abertamente que pode ignorar o parecer do IBAMA e que pode autorizar, sim, essa exploração. Acontece que, dentro do partido da Marina, isso também causou um racha, que foi o Randolph saindo ali da Rede Sustentabilidade. E o mesmo Randolph que condenava Ricardo Salles, dizendo que ele estava permitindo a destruição da Amazônia, etc., que estava desmanchando o IBAMA, ignorando o IBAMA nas questões técnicas relacionadas ao meio ambiente, agora sai da Rede Sustentabilidade, critica o parecer do IBAMA e critica por quê? Porque o povo do Amapá não foi escutado nessa discussão. Mas veja, coitado, é uma discussão técnica. No quê, exatamente. O maior índice de mortalidade infantil do Brasil. Mas a grande questão é a seguinte: a discussão ela é política ou ela é técnica? Porque se a discussão é técnica, interessa a discussão entre os especialistas dentro do IBAMA e o seu parecer técnico. Então, não interessa se houve ou não houve uma audiência pública para ouvir o povo do Amapá. Interessa se há ou se não há uma intervenção na biodiversidade da Amazônia. E é isso que o IBAMA está dizendo que há. Ou seja, esse discurso de que precisamos preservar o meio ambiente, de que a Amazônia é o grande pulmão do país, etc., interessa a este governo somente até a página B. Interessava somente até
a saída de Bolsonaro da presidência da República e a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. A partir do momento que se resolveu este, entre aspas, problema, isso deixou de ser uma preocupação para esse governo. E a pergunta que vai ficar é: para Marina Silva, isto mais uma vez será motivo para sair do governo, gerando outra crise, ou será que ela vai deixar isso passar? Deixa pra lá na frente a gente resolve. Será que ela vai fazer o Raul Gil ou o Bissoli? Se ela vai pegar o banquinho e sair de fininho? Agora eu estou interessado no seguinte: ouvir o povo do Amapá. Pra quê? O que eles vão falar com o povo do Amapá? Por trás de tudo isso, Pavinato, a gente tem alguns movimentos políticos bem interessantes serem analisados. Ou vai restar ao IBAMA o papel de capturar capivaras no governo? O que a gente vê de movimento político em tudo isso é o seguinte: primeiro, a grande prova de fogo da Marina com Lula. Se vão continuar juntos nesse governo ou não vão. Eu apostaria que se a Marina for contrariada e Lula der autorização para essa exploração, com todos os estudos que a Deise muito bem resumiu aqui a respeito do assunto, e ela for atropelada nessa decisão, ela deixa o governo. E o Lula vai ter que também fazer essa escolha, porque ele sabe dos ganhos econômicos que tem essa decisão. Ao mesmo tempo, o senador Randolph tinha uma questão para resolver. Ele, no passado, não tinha que passar pela eleição de 2022. O Randolph, ele era senador no meio do mandato nas eleições passadas e pôde tomar uma posição como ele vinha tomando. Ocorre que agora ele vem para sua reeleição em 2026. Então, se ele não tomar uma atitude que demonstre para a população do seu estado que ele quer dinheiro para o estado, que ele quer melhorar a vida e a condição das pessoas lá, ele sabe que não se reelege senador em 2026. Então, a análise do Randolph foi nada técnica. Ele nem deve ter lido o relatório técnico, ou se leu, desconsiderou. Ele está fazendo uma análise objetiva da reeleição dele em 2026, ainda que a troco disso esteja sob risco às questões ambientais. Ao mesmo tempo, ele é líder do governo. A gente não pode esquecer que o senador Randolph é líder do governo no Congresso. Existe o líder do Senado, da Câmara, ele é do governo, da junção disso. Como pode um senador de um partido de um deputado federal, de um senador, da Rede de Sustentabilidade liderar o governo no Congresso? E parece que ele aproveitou uma boa desculpa, que ele já estava arranjando a primeira que surgisse, para mudar de partido e buscar ali alçar mais espaço no Congresso e talvez até conquistar espaços do governo. Então, o Randolph ele é bem rodado, né? A saída do Randolph me pareceu meramente a desculpa perfeita que apareceu por uma estratégia que ele já tinha e estava esperando isso acontecer. Ao mesmo tempo, o governo, o que vem de grande desafio a ser tomado? O Lula pode querer, pensando só no aspecto econômico, tomar uma decisão imediata de contrariar a Marina, talvez perder uma ministra que é importante do ponto de vista internacional para trazer recursos para o Brasil, para conseguir mais dinheiro para a Petrobras. Para dividir para os seus acionistas? Não, vamos lembrar que no governo do PT a Petrobras faz outra coisa com o dinheiro, manda para o governo. Lembra que tem a Argentina batendo as portas, tem Cuba, tem Venezuela. Então fazer uma intervenção dessa, colocando em risco todas essas questões ambientais que a Deise muito bem trouxe aqui do relatório que ela citou, para conseguir dinheiro rápido, talvez para financiar esses outros países em torno do Brasil, traz o que de benefício para a população brasileira? Nós não temos a solução do petróleo com essa perfuração, ou seja, o problema do Brasil com petróleo é o refino, não é a extração. Então, extrair mais petróleo não vai abaixar o preço do nosso combustível. Extrair mais petróleo não vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro com isso necessariamente. E é algo que foi dado um parecer que não é que nunca pode ser explorado o petróleo ali. O que foi dito é, como carece de mais estudo das consequências e dos impactos e não sendo necessário hoje para o Brasil extrair mais petróleo ali naquele momento, para que não fazer isso com mais calma e com mais estudos? É tão simples quanto isso. Então não é que nunca vai ser explorado o petróleo ali. Não é que os estudos não podem achar uma forma de fazer isso com novas tecnologias. Os livros de economia estão superados, os livros de geologia estão superados. Pois é, ele adora superar algumas premissas técnicas, né? Talvez ele resolva perguntar para a Janja se ela acha que deve perfurar petróleo lá ou não. Ela tem pautado muitas decisões do governo, né? Se ela achar que uma excursãozinha para lá pode ajudar, ela faz. Eu acho que a questão pior, né, aí é você começar o governo usando o protagonismo da pauta verde, né, que a gente sabe que foi a grande agenda do início desse governo, e aí não se fala mais nada sobre isso, a gente não sabe mais nada sobre os fundos de investimento sustentáveis, sobre a questão da emissão de carbono. A gente sabe que tem dinheiro só. Pois é. E aí, de repente, você vem com uma pauta completamente oposta a tudo isso, que é uma exploração do meio ambiente sem nenhum viés, nenhum estudo aprofundado, pautado de novo nos cientistas, né, no estudo.
Quer dizer, vira uma loucura. E sem necessidade prática de extrair petróleo lá, ainda não estão esgotadas as mas outras quanto é que é um fontes eles trazem? contrato para você fazer uma perfuração? Aí vem os interesses que a gente quer saber, meu né? querido. E o Paulo valor do Maluf, quando contrato? tentou achar petróleo aqui em São Paulo, pode não ter achado, mas gastou muito dinheiro tentando achar, né? É verdade, é verdade. E agora eu fui perdoado. Né? Agora eu estou E é uma boa quites com a pauta. justiça. A questão da refinaria aqui, quando o Praz entrou, ia ser discutido, também é outra pauta que na Petrobras não se falou mais, né? O